A paz de Cristo e a alegria de Maria. Acolho com muita alegria a você que está conosco a partir de agora, através das redes sociais da comunidade Mariana Boa Semente, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. A você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá. Eu sou o Pádua Costa e nós vamos estar iniciando, a partir de hoje, uma nova série produzida pela nossa comunidade com um título muito interessante, muito sugestivo, Direção Espiritual com São Francisco de Sales. E nestes primeiros programas, programa de hoje, o programa seguinte, nós vamos fazer como que programas de introdução para que possamos aproveitar bem esta série que vai estar sendo iniciada a partir de hoje. Nesse primeiro programa, a gente quer falar um pouquinho com você sobre quem foi São Francisco de Sales, quem é São Francisco de Sales, porque está vivo, muito vivo, lá no céu intercedendo por nós, até porque a proposta é fazer um caminho de direção espiritual com ele, através das suas obras, através de um livro precioso que ele nos deixou. E um outro programa sobre o livro propriamente que nós vamos utilizar para esse caminho de direção espiritual, que é o livro Filoteia. Então, quem é São Francisco de Sales e que livro é esse? É o objetivo deste primeiro e de um segundo programa que nós vamos estar levando até você. Muito bem, primeiro também trazer essa compreensão do que é a direção espiritual, qual a necessidade de uma orientação dentro dessa realidade da nossa vida. Mas para isso tudo, vamos iniciar pedindo o auxílio de Deus, a ação do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Então, uma primeira compreensão importante para nós. Por que é que eu, porque você que está nos acompanhando agora, precisamos de uma direção espiritual? Porque nós, nesta vida, precisamos caminhar na amizade com Deus, na proximidade com Deus, trilhando um caminho segundo a vontade de Deus. Então, este programa, esta série, é para você que já entendeu ou quer começar a entender essa necessidade na sua vida. Nós podemos viver neste mundo, né, de diversas formas. Uma delas, por exemplo, é como se Deus não existisse, tomando as nossas decisões apenas com a nossa inteligência, com a nossa vontade, tantas vezes desgovernada, orientada pelos nossos impulsos ou pelo que o mundo diz. Esta é uma opção de vida. Eu espero que não seja a sua. Se tem sido, é bom repensar. A outra maneira é viver entendendo que estamos aqui porque Deus quis, porque Deus nos deu o dom da existência, nos deu uma inteligência, nos deu uma vontade, nos deu uma liberdade e quer nos ajudar a usar bem esta vida, esta inteligência, essa vontade para passar por este mundo fazendo coisas boas, ajudando as pessoas, colaborando para que este seja um mundo melhor e um dia, ao final da nossa vida, que vai chegar ao final, irmos para a glória eterna, estarmos unidos a Ele por todo sempre. Olha que maravilha. Eu espero que seja isso que você deseja, é isso que eu tenho buscado. O problema é que pelo pecado original que aconteceu lá na origem de tudo, no início de tudo,
a gente ficou meio desgovernado, meio sem direção. Embora com uma inteligência, uma vontade, uma liberdade dadas por Deus, a gente vai muitas vezes se desorientando, perdendo o rumo e corremos o risco muito grande de cairmos em um abismo eterno de infelicidade, que tem nome, é o inferno. Então, para viver bem, realmente bem esta vida, e um dia a vida eterna, a gente precisa de uma boa orientação, de bons conselhos neste campo espiritual. Por isso a importância de um diretor espiritual, alguém que nos ajude a fazer essa caminhada. É claro que nós devemos procurar, alguém que conviva conosco, que a gente tenha acesso para sentar, para conversar, para rezar, para abrir o coração, para ouvir os seus conselhos. Pode ser um padre, pode ser um bispo, uma religiosa, um leigo, uma pessoa realmente que está fazendo um caminho de santidade, que conhece a relação com Deus e que pode nos ajudar. Porém, não é tão fácil encontrar um bom diretor, uma boa diretora espiritual. E aqui nós vamos, através dessa série, ouvir bons conselhos, boas orientações, boas direções que servem para qualquer pessoa, que funcionam, pode ter certeza, para qualquer situação. Seja você um jovem, um adulto, alguém que é casado, é um religioso, uma religiosa, um sacerdote, ou seja, são orientações que podemos dizer que funcionam como uma regra geral. E foram dadas por um homem muito santo, muito culto, que se tornou doutor da igreja, então tem toda a autoridade reconhecida pela própria igreja para nos orientar para o bem, para o céu, através dos seus ensinamentos. São Francisco de Sales, ele foi um grande bispo da nossa igreja, bispo de Genebra, e nesse programa a gente vai ler rapidamente um pouco da sua biografia, acrescentando algum destaque, para que a gente possa sentar com alegria, com grande satisfação, nos sentindo realmente privilegiados a partir de hoje e dos próximos programas, a ouvir a riqueza dos seus ensinamentos. Então nós vamos utilizar, pelo menos nesse programa de hoje, uma destas edições do livro Filoteia. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre este livro. Na edição das editoras Vozes, você tem, através de outras editoras, este livro que foi publicado só na época em que aqui neste mundo estava São Francisco de Sales, inúmeras vezes, em diversas línguas, em várias edições. E, é claro, muitas dessas edições estão à nossa disposição por algumas editoras. Nós vamos ler com você hoje, nessa abertura da nossa série, a biografia que está aqui na edição da editora Vozes. Então, acompanhe conosco. Veja, São Francisco de Sales, que em sua atraente personalidade nos apresenta o mais fiel retrato da caridade cristã, do amor cristão, ele nasceu no dia 21 de agosto de 1567. Então, São Francisco de Sales é do século XVI, de uma família nobre, lá no Castelo de Sales, né? Daí o nome, você já entendeu, São Francisco de Sales. Esse castelo, localizado na Saboia, hoje um território reconhecido como da França. Até os 17 anos, o jovem Francisco passou a sua feliz adolescência sob os cuidados dos seus pais, Francisco de Sales e Francisca de Sionas, os pais de São Francisco. Só então, ali por volta dos 17 anos, é que ele foi cursar as aulas no colégio de Annecy. Dotado de inteligência viva, sentimento profundo e de grande força de vontade, entregou-se desde logo a estudos sérios, que se tornaram a ocupação constante de toda a sua vida. Então, um homem muito dedicado aos estudos. Em 1578, ele dirigiu-se a Paris
a fim de estudar retórica e filosofia, sob a direção dos padres da Companhia de Jesus. E em 1584, ele foi terminar os estudos na Universidade de Pádua, doutorando-se em Teologia e Direito. Cultivando Francisco com tanto esmero e brilhantismo o espírito, ele não se descuidava, entretanto, de ornar a alma das mais belas virtudes. Um homem dedicado ao estudo, mas que procurava crescer no bem, nas virtudes, na santidade. Mesmo no meio das múltiplas ciladas que lhe armara a sua estadia em Paris e em Pádua, o seu coração permaneceu puro e intacto, ligando-se até por um voto perpétuo de castidade, levado do grande amor de Deus que o inflamava. Então foi um homem muito combatido, muito tentado até pelos frutos inúmeros que daria e que continua dando. Uma prova somos nós aqui, já dispostos a ouvi-lo, a aprender com ele. Uma grande tentação que São Francisco de Sales enfrentou foi influenciado pelo calvinismo que estava muito forte na época, achar que estava destinado ao inferno. Havia uma compreensão, uma heresia, fruto dessa distorção que houve na mente, no coração deste homem, o Calvino, de que nós já nascíamos destinados ou para o céu ou para o inferno, independente do que a gente fizesse nessa vida. Veja como a gente pode distorcer a palavra de Deus. E isso acabou sendo uma grande tentação, um grande sofrimento para São Francisco de Sales, né? E tem uma experiência muito forte em que ele passou por uma libertação. Ele estava tão perturbado com isso, um dia ele foi para diante de uma imagem de Nossa Senhora do Livramento, e pediu o socorro dela com aquela oração de São Bernardo, né? Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a vós tenha recorrido, e fez essa oração de todo o coração e acrescentou mais. Falando com Deus, ele dizia: meu Deus, se realmente eu estiver destinado ao inferno, eu acolho, dizia ele, né, esse desígnio, mas eu lhe peço a graça de nesta vida viver amando a Ti, doando a minha vida a Ti. Veja que coisa bonita. Mesmo partindo da compreensão de que não teria o céu como um prêmio, ele se dispunha a viver amando a Deus. Gente, nesta hora, ele experimentou uma grande libertação pela intercessão de Nossa Senhora e foi como se nunca ele tivesse passado por aquela situação de opressão vindo da parte do inimigo de Deus. Para que você saiba que não foi um caminho tão fácil, né? A própria vocação, os pais no primeiro momento não acolheram a sua vocação ao sacerdócio, só mais adiante é que ele vem realmente a trilhar esse caminho para se tornar um grande padre. Vamos lá. Ao regressar ao lar paterno, esperavam seus pais que contraísse núpcias. Eles pensavam que ele ia casar, etc., né? E encetasse uma carreira de honrarias e dignidades no mundo. Francisco, porém, como a gente falou agora há pouco, já tinha decidido dedicar-se ao estado eclesiástico e viver unicamente para Deus, o único objeto do seu amor. Inquebrantável neste propósito, apesar de todas as contradições do pai e parentes, dominou todas as dificuldades e aos 18 de dezembro de 1593 recebeu o sacerdócio das mãos do bispo de Genebra, Dom Cláudio Granier. Entre os muitos trabalhos que assumiu em sua atividade de padre, merecem especial menção a reconciliação dos habitantes de Chablais com a Igreja e a sua viagem a Paris, onde pregou os sermões quaresmais. Só para você entender bem o que significa, ele foi enviado como padre para uma região, essa região do Chablais, onde depois ele mesmo chega a contar em uma ocasião que quando chegou lá, em meio a milhares de habitantes, tinham só 100 católicos.
Todos os demais eram protestantes, porque era uma época muito forte do protestantismo. E ali, com a sua presença, com a sua santidade, com a sua paciência, se decidindo, com a sua bondade, viu? A bondade é uma marca impressionante na vida de São Francisco de Sales. Ele foi alma por alma, pessoa por pessoa, buscando esse processo de evangelização, de conversão. Inclusive através de escritos, né? Ele teve a ideia de escrever pequenos pontos de reflexão, de questionamento sobre a realidade católica e foi distribuindo no meio daquele povo. Depois de um bom tempo, tudo se inverteu. Agora, aqueles milhares eram católicos, apenas 100 protestantes. Aí você vê a fecundidade da vida de São Francisco. Falecendo o bispo Dom Granier, todos os olhos, então, depois de um desempenho desse, se volveram para Francisco, como o seu mais digno sucessor. O bispo faleceu. Quem é que pode substituir? Lembraram logo de São Francisco de Sales. E o Papa, que não ignorava as heróicas virtudes do zeloso sacerdote, não duvidou um instante em dar o seu consentimento. Inclusive, ele tinha estado em Roma, numa ocasião, de alguma forma próxima a essa sua nomeação, em que ele passou, digamos assim, por uma avaliação por parte dos cardeais junto ao Papa e todos ficaram maravilhados com a sua sabedoria, com a sua bondade, com a sua doçura, com a sua sabedoria, com a sua força. E o Papa disse na época uma palavra profética, né? Que aquela riqueza, aquela sabedoria fosse espalhada pelo mundo inteiro, beneficiasse a tantas pessoas do mundo inteiro, o que veio a se concretizar. Olha nós aqui bebendo dessa sabedoria. Em 1602, depois de um retiro espiritual de 20 dias, Francisco foi sagrado, então, Bispo de Genebra. Esse título é o que fica mais forte na vida de São Francisco de Sales. Conhecidíssimo Bispo de Genebra, um grande bispo. Essa diocese que se tornou, até a sua morte, o seu lugar de dedicação, a arena de muitas lutas e trabalhos em prol das ovelhas do rebanho de Cristo. À custa de muita abnegação, tornava-se tudo para todos, a fim de ganhar a todos para Jesus Cristo. Uma caridade santa e sempre igual que se manifestava principalmente para com os clérigos subalternos. Então tinha uma relação muito bonita com os padres que serviam naquela diocese e para com os pobres e desamparados. Uma humildade e uma simplicidade de coração inexcedíveis, uma mansidão, uma paciência inalteráveis. Sabe aquela pessoa que, apesar dos pesares, mesmo em grandes dificuldades, não perdia a paciência, não perdia a mansidão. Eis aí os seus traços mais característicos. A congregação das Visitandinas, fundada por ele juntamente com Santa Francisca de Chantal, sua filha espiritual, é um monumento perene de seu espírito belíssimo e de seu coração todo terno e compassivo. Aqui a gente abre mais um parêntese para trazer algum detalhe. Esse processo de direção espiritual foi algo muito marcante na vida de São Francisco de Sales, como a gente falou, já desde aquela primeira experiência como padre, naquela região toda invadida, penetrada pelo protestantismo, ele dirigindo, orientando, pessoa por pessoa, foi trazendo de volta a vida na Igreja Católica. E muitas pessoas simples, pessoas de alto lugar na sociedade, pessoas pobres, pessoas ricas, todos procuravam essa direção espiritual, esse conselho em São Francisco de Sales. E uma dessas pessoas, uma senhora nobre, chamada Francisca de Chantal, se tornou também sua filha espiritual. E o fruto dessa orientação, dessa direção espiritual de São Francisco de Sales,
foi a fundação desta congregação, a congregação das Visitandinas. Vem de visitação, porque tinha uma novidade. Até ali, as freiras elas ficavam muito fechadas, digamos assim, nos conventos, né, nos mosteiros. E a inspiração, a novidade que veio ali entre São Francisco de Sales e a futura Santa Francisca de Chantal foi uma congregação onde as irmãs teriam seus momentos internos, mas iriam visitar, iriam servir pessoas que estavam fora daquele ambiente. Depois isso se torna também comum a muitas outras congregações, mas foi uma novidade muito forte ali nas Visitandinas. E como a gente acabou de ouvir, essa congregação ficou com a marca de São Francisco de Sales, porque foi ele, junto a Santa Francisca de Chantal, que deu todo o norte, né, de como seria aquela vida. A vida de São Francisco de Sales, tão cheia de trabalhos, ela foi relativamente curta. Aos 55 anos de idade, já entregava a alma nas mãos do Criador, de seu Deus, único objeto de seu amor. Exatamente no dia 28 de dezembro de 1622. E aqui tem um fato interessante que vale a gente registrar. Em uma das tantas visitas que São Francisco de Sales fazia aos conventos das irmãs, a congregação que ele tinha fundado com Santa Francisca de Chantal, em uma dessas visitas, ali, se eu não me engano, no mês de novembro deste ano aqui de 1622, uma das irmãs, uma das freiras, tinha tido como que uma iluminação, uma percepção, uma visão, uma inspiração da parte de Deus que São Francisco de Sales ia morrer naquele ano. E ela ficou simplesmente apavorada com aquela inspiração que ela teve, com aquela iluminação que ela teve. E logo que São Francisco de Sales chegou lá no convento onde ela estava, ela correu ao encontro dele e falou disso que tinha vindo ao coração dela e que ele rezasse, que ele pedisse a Deus que não fizesse isso porque elas precisavam muito dele, junto delas, etc. E ela teve que ouvir até uma correção da parte dele, né? E ele disse: olha, irmã, se isso que você percebeu no seu coração vem realmente de Deus, não me peça isso, eu não vou pedir isso a Deus. Né? Não me peça para retardar, adiar a minha ida para Deus. Veja alguém que tinha uma intimidade com Deus, que via a morte com outros olhos, né? Que era dócil à vontade de Deus, que sabe que é Deus quem determina todas as coisas, como, quando, porquê, e que entende que a morte é uma passagem para uma união definitiva e plena com Deus. Então ele até chamou a atenção da irmã, né? Ela não diga uma coisa dessa, né? Se tiver de ser, que seja, e vai ser bom. E foi, realmente. Naquele mesmo ano, em dezembro, de uma forma surpreendente, porque São Francisco de Sales era, podemos dizer, ainda não tão velho, 55 anos de idade, e tinha uma boa saúde. Não tinha problemas de saúde que pudesse dizer assim, que a qualquer hora podia acontecer alguma coisa. Na realidade, ele foi vítima de um AVC, surpreendente, né? E por conta desse AVC ele veio a falecer no dia 28 de dezembro de 1622. E, inclusive, nesse ano que nós estamos aqui lançando esta série, está sendo comemorado 400 anos da entrada de São Francisco de Sales na glória. Então, também é uma ocasião significativa para a gente estar iniciando esta amizade mais próxima com este grande santo. Ele foi reconhecido santo em 1665 pelo Papa Alexandre VII. E o Papa Pio IX, em 1877, atendendo ao pedido de muitos bispos, o elevou à dignidade de doutor da Igreja. E em 1923,
ele foi declarado por outro Papa, o Papa Pio XI, como padroeiro da boa imprensa e dos jornalistas católicos. Por aquilo que eu acabei de fazer, pelos seus escritos, que eu acabei de dizer, né, agora há pouco, pelos seus escritos, ali de modo especial no início do seu sacerdócio, porque ele foi evangelizando através da imprensa, né, através daquilo que ele escrevia, imprimia e distribuía. Então, se você não sabia, São Francisco de Sales é o padroeiro da boa imprensa, tá bom? Não da imprensa de um modo geral, tem muita coisa ruim por aí sendo distribuído pela imprensa, mas a boa imprensa, ela tem este padroeiro maravilhoso, né? E os jornalistas católicos. Muito bem, para terminar nosso programa de hoje, a gente cita aqui um pouco sobre as obras de São Francisco de Sales. No meio de suas múltiplas e importantes ocupações como bispo, São Francisco de Sales achou tempo bastante para uma grande e preciosíssima atividade literária, dedicado aos serviços, na sua missão como bispo, acompanhando as pessoas, mas encontrou tempo para escrever e deixou excelentes obras cristãs de elevação do coração até Deus, que são marcadas principalmente pela suavidade, solidez, simplicidade e uma sublime elevação de espírito. Então, são textos que agradam ao ler. Quando você lê com facilidade porque são textos suaves, ao mesmo tempo sólidos, simples, mas que elevam o nosso espírito até Deus. E é isso que a gente vai experimentar aqui a cada episódio desta série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. As principais obras de São Francisco de Sales. Filoteia, que vai ser o livro utilizado por nós nessa série. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre este livro. Que livro tão famoso é esse? Talvez você já tenha pelo menos ouvido falar, talvez você já tenha lido, talvez alguém já tenha recomendado para você. Filoteia. Essa é uma grande obra muito conhecida de São Francisco de Sales, que também é chamado como Introdução à Vida Devota. No próximo vídeo, no nosso próximo encontro aqui na rádio, nós vamos estar falando sobre o que é vida devota, né? O que significa filoteia, o que significa vida devota, introdução à vida devota. Mas isso no nosso próximo episódio. Depois, outras obras, Teótimo, ou Tratado do Amor de Deus, Controvérsias, Sermões, Instruções às Irmãs da Visitação e Cartas, cerca de 2.000. Então veja que riqueza deixada por este grande santo. E assim nós vamos encerrando o nosso primeiro episódio, que abre esta série, citando frases de alguns outros santos sobre São Francisco de Sales. Olha o que diz São Bernardo. São Francisco de Sales é o amor que transborda. Olha que coisa linda. São Boaventura, ele é o seráfico abrasado nas chamas da caridade, espalhando-as com profusão comunicativa, ou seja, alguém que foi completamente incendiado pelo amor de Deus e espalha este amor para todos que têm contato com ele. Santo Afonso dizia assim: São Francisco de Sales é a abelha infatigável que durante 60 anos recolhe sobre todas as flores da tradição cristã o suco dos seus piedosos opúsculos. É uma riqueza poder contar com essa direção espiritual a partir deste contato que nós vamos ter a cada episódio desta série que está só começando. E nós encerramos rezando, pedindo a intercessão de São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura do coração mais aflito.
Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde.